Queridos irmãos, vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua presença e pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos conduza mais uma vez na ministração da Tua Palavra. Pai, como eu sempre digo, em vão vigia a sentinela se o Senhor não abençoar a casa, em vão o agricultor ara e planta se o Senhor não abençoar a terra. Assim também é em vão tudo aquilo que eu falar aqui se o Senhor não me conduzir. Eu peço que o Teu Espírito me ajude, porque sempre temos uma revelação para nós. Primeiro a palavra trabalha em nossos corações, mostra-nos o que devemos corrigir, o que devemos fazer, o que devemos evitar. Mas é claro, Pai, que tudo isso é muito diferente a cada um dos Teus servos. E o Teu poder inigualável, imensurável, pode agir a cada qual na sua necessidade. Que assim seja mais uma vez, porque é a Tua palavra mais do que os pães. Como lá em Mateus 4, quando o inimigo pediu a Jesus que transformasse as pedras em pães, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas sim de tudo que sai da boca de Deus. Então, Pai, precisamos que saia do Senhor, precisamos de tudo que sai da Tua boca, tudo que o Senhor fala no nosso coração, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos de Ti para sempre. E queremos estar aqui com os ouvidos e o coração aberto, para que o Senhor nos conduza através dessa ministração, em nome de Jesus. Amém. Posso sentar, amada igreja? Glória a Deus. O título dessa mensagem é Como enfrentar gigantes. Primeiro livro de Samuel, 17, capítulo 17. Eu vou ler do 34 ao 54. A história é longa, né? A história de Davi e Golias. 1 Samuel, capítulo 17. Do versículo 34 ao 54, que eu vou ler. Mas vou fazer um preâmbulo aqui do que se passa. Todo o capítulo 17 fala a respeito desse episódio, né? Do exército de Israel enfrentando o exército dos filisteus. E o grande guerreiro Golias é que se colocava à frente afrontando o exército de Israel. Golias tinha quase 3 metros de altura. Só a sua armadura pesava por volta de 50 quilos. A ponta da sua lança pesava por volta de 7 quilos. E se você talvez por algum momento esqueceu o que é esse peso, pega um saco de arroz e fica carregando ele por 100 metros. Esse saco de arroz vai pesar quase o dobro depois dos 100 metros. E só a ponta da lança dele tinha 7. Imagine o peso desse homem. Imagine a força desse guerreiro. E ele afrontava Israel o tempo todo, durante 40 dias. E esse afrontar era desafiar. Era chamar para um duelo, um combate. E ele disse: se o guerreiro de Israel me vencer, nos tornaremos escravos dele. Porém, se eu o vencer ou matar, vocês se tornarão escravos de nós. São regras de guerra na época. É claro que o mal sempre mente. O mal sempre trai. Sempre o mal vai agir com astúcia. Ele não cumpriria isso se ele perdesse. Tanto que Davi o derrota. E o exército dos filisteus nunca desistiram de tentar dominar Israel. Nunca se colocaram como escravos. O mal nunca deixará de tentar vencer o exército de Deus que somos nós. Porque essa é a sua natureza. Então não devemos dar moleza para o mal nunca. E foi o que Davi fez. Davi, pastor de ovelhas, 8º filho. Ele não se intimidou. Mas vamos ver os motivos que levaram a Davi ter tanta coragem e tanta confiança para fazer tudo o que ele fez. É certo ali, os 3 irmãos mais velhos de Davi serviam no exército do rei Saul. Não sabemos os motivos por que eles serviam, mas ali eles serviam. Mas depois, durante a leitura, você vai ver que o relacionamento com Davi não era tão fácil ou tão tranquilo. A história não conta detalhes, mas é o que a gente pode perceber.
Mas vamos ler. O pai de Davi, Jessé, disse: Davi, vai lá e leva mantimentos para os seus irmãos. Mas leva também esse mantimento para o chefe deles, o chefe de 1000 homens lá. E assim, Jessé queria demonstrar o respeito que ele tinha pelo exército de Israel e também o cuidado com seus filhos. E Davi obedeceu e foi e levou. E quando ele chegou no campo de batalha ali, ele escutou tudo o que Golias dizia. E o filisteu disse assim: hoje eu desafio, isso está no versículo 10, só vou ler um pequeno detalhe do versículo 10 aí, 11, e depois nós vamos para a leitura mesmo. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel, deem-me um homem para que lute comigo. E assim ele desafiava todos os dias, de manhã e de tarde. Quantas vezes você é desafiado pelo inimigo ou é tentado por alguma coisa? Quantas vezes o mal tenta contra você de várias formas, ou tenta colocando para você que você não é servo, ou que você já perdeu a sua energia espiritual com Deus, ou coloca que você, por ter pecado, não vai conseguir se reabilitar. Assim era Golias falando e caçoando do exército de Israel. O tempo todo. Vamos ver o versículo 24 em diante. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem, Golias? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas, o rei Saul agora, né? Dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará filha em casamento. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Uau! Uau! A oferta era enorme. Mesmo assim, ninguém se habilitava. Quem quer morrer pelo exército de Israel? Quem quer morrer pela causa do Senhor? Interessante, né? Mesmo a oferta sendo grande, ninguém queria perder a própria vida por isso. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele estava assim, sem entender o porquê que esse homem afrontava o exército de Israel. Esse exército já tinha tido grandes vitórias. Ele era temido pelos outros povos, pelas outras nações. Então o que está acontecendo? Quando você vê uma autoridade no seu país ou fora dele caçoar de Deus, aquilo não te incomoda? Aquilo não pede você, pai, pesa tua mão forte sobre essa pessoa ou sobre esta causa? Eu não vou citar aqui, nós vimos há pouco tempo como trataram a ceia do Senhor. Não é verdade? Já vimos em carnaval como tratar o cristianismo. Não digo que você tem que orar pedindo o peso do Senhor sobre isso, mas peça a justiça do Senhor. Porque quando você fala que pede que a mão do Senhor pese, você está dizendo ao Senhor aonde a mão dele tem que estar. E Deus não precisa de conselho. Mas eu peço, Senhor, faz a tua justiça sobre essa questão. Tenha misericórdia de quem o Senhor tem que ter misericórdia, mas também age com a justiça do Senhor sobre essa questão. O teu nome não pode ser vilipendiado. O teu nome não pode ser vilipendiado. Acho que Deus não acha ruim não sobre isso, com certeza. Mas eu me contenho para não falar mais do que isso e para não pecar contra o Senhor. Como Davi falava, ai de mim de tocar no ungido. Toda autoridade é constituída por Deus. Mas cada um dará conta da sua autoridade que exerce e de como ela exerce. Seja ele político, seja ele magistrado, seja ele diretor, gerente, inspetor, líder de uma empresa, seja ele militar ou não. Todos estão imbuídos de alguma autoridade e cada um responderá sobre a autoridade que exerce. Principalmente os sacerdotes de lá.
Então Davi perguntou aos homens: quem é esse incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? Em versículo 26, vamos para o 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Uau! Como esse filho mais velho admira o irmão mais novo, o caçulinha. Você veio aqui para ver a batalha. Tipo, você veio aqui para caçoar de nós. Você veio aqui para ver a nossa humilhação. E na verdade, Davi estava fazendo o contrário. Ele estava perguntando e falando: quem é esse circunciso? Quem ele pensa que ele é? O que é que o rei vai dar? Ah, é esse o prêmio? Mas a questão não é o prêmio do rei. Davi estava incentivando ao exército a falar: vocês não podem aceitar essa ofensa. Vocês são o exército do Deus vivo. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele, está vendo? Ele não atinou para a ofensa ou para o ataque do irmão, na direção de outro, e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Olha Davi incentivando o exército de Israel. Esse seu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão, um urso, o levava um cordeiro do rebanho. E eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Uau! E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze à cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs numa forge de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando, se aproximando de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui que eu darei a carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus e as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que é Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará você nas minhas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou uma pedra e com a funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou sua espada dele, tirou a bainha e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram.
Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, de Saiarim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram em perseguição dos filisteus, saquearam o campamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou para Jerusalém. Porém as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Glória a Deus. Golias simboliza tudo que é mal. Toda a força humana, todo o conhecimento humano, todo o poder das trevas, todo o espírito maligno que age sobre a terra. A sua estatura amedronta. A sua estatura muitas vezes se caracteriza pelos problemas que nós temos que vencer. Muito maiores do que o que um ser humano pode suportar, porque ele é espiritual e você é carnal. Eu sou carnal. Sua armadura parece intransponível. Sua armadura era fabulosa. Era o que mais havia de tecnologia militar da época, porque os filisteus dominavam o ferro. Israel não. Então eles tinham todo tipo de arma de metal que podia existir na época. Então era realmente praticamente impossível vencer um guerreiro desta forma. Mas daí, quando toda essa opulência militar contra Israel surge, é claro que vem um sentimento de impotência, de medo, de preocupação com o que vai acontecer, de passividade. Esta afronta abate o coração de qualquer ser humano. E assim, a pessoa que se mede humanamente contra o problema, que era Golias no momento, e para nós, aquilo que nós não conseguimos vencer, se torna difícil, quase impossível. E aí vem o desespero, e aí vem a dúvida, e aí vem o pensamento de qual vai ser o futuro meu naquele problema. É assim que humanamente o ser humano reage muitas vezes em questão que ele não consegue superar. Porque aquilo que conseguimos superar, muitas vezes nem se consulta a Deus, né? Porque é superável. E confiamos no braço forte muitas vezes, que tem força naquele momento. Mas será que é assim que Deus quer que a gente veja a vida o tempo todo? Não que não tenhamos o direito de decidir algumas coisas, mas será quanto podemos decidir? Parece que aqui diante desse gigante, e agora transportando para os nossos dias, quais são os nossos gigantes? Eles são tão grandes quanto este que Davi tinha que enfrentar. Só nós sabemos qual é a nossa maior dor. Qual é a maior dor que existe na vida? A maior dor que existe na vida é aquela que está com você, não é aquela que está comigo. A maior dor que existe na minha vida é aquela que está comigo, porque eu tenho que superá-la. Parece um jeito egoísta de pensar. Não, é porque na verdade, muitas vezes temos mais facilidade em ajudar o próximo do que ajudar-nos a nós mesmos, não é verdade? Porque quando a gente olha a dor do outro, a gente tenta aliviar de alguma forma com aquilo que a gente conhece ou não conhece, ou busca alguém que conhece e tenta aliviar, mas nós estamos caminhando por fora desse problema. O problema é quando esse problema está conosco. Muitas pessoas nos ajudam, alguns também, outros não, mas na verdade é nós que temos que trabalhar aquele problema e tentar derrubar esse gigante que nos afronta. Bom, Golias é tudo isso. Ele é agressivo nas palavras, ele é arrogante, ele destrói a autoestima, ele arrebata o coração do ser humano, tentando fazer com que ele mesmo, muitas vezes, pessoas que têm uma vida muito difícil, acabam tirando a própria vida. É terrível a briga psicológica, que nós não sabemos onde começa, se começa no espiritual e termina no humano, se começa no humano ou vai para o espiritual. A verdade é que ele nos afronta como um gigante muito grande, tentando nos derrubar a todo custo, tentando nos parar, o exército de Deus na terra. E a tendência é nós a gente comparar nesta hora ao inimigo, seja ele espiritual, seja ele humano. Mas Davi não, Davi simboliza totalmente ao contrário. Davi simboliza a sabedoria de Deus, apesar do conhecimento que ele tinha. Ele coloca a sabedoria de Deus à frente. Ele põe o poder de Deus.
Ele busca o poder de Deus, tanto que ele fala de como Deus o livrou do leão e do urso. Ele coloca o Espírito de Deus, ele mostra que ele é sensível ao Espírito de Deus quando o Espírito de Deus se manifestava a ele. Não era o tempo todo como é conosco, mas ele sentia essa presença de Deus. Porque senão ele não testemunharia para o rei Saul o que ele testemunhou a respeito do que aconteceu com o rebanho dele. Ou seja, a armadura dele não é como a de Golias. A armadura dele está em Efésios 6:10. Capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália da preparação do evangelho da paz, a espada, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé para deter os dardos inflamados do maligno. Ou seja, Davi caracteriza Efésios 6:10. A armadura de Deus em carne e osso. Ele era isso. Ele representava isso. Então ele é um exemplo maravilhoso. Então Davi pergunta: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Através dessa pergunta, ele descaracteriza o inimigo e a sua força. Não obstante o seu tamanho e a sua força física e o seu aparato militar, ele fala: quem é você? Será que não é isso que Deus quer que a gente fale a respeito do inimigo? Quem é você para mim afrontar desta forma? Você é o Filho de Deus. Não salvo por você, não salvo pelos seus méritos, salvo pela graça de Deus, mas Ele te colocou como filho e também no exército dele para lutar contra as potestades e os espíritos malignos deste mundo, como disse Paulo. Nossa briga não é contra a carne ou sangue, não é contra o ser humano, mas é contra as forças do mal. Mas é claro que essas forças do mal você não se combate com a força do seu braço. Então Davi nos traz 3 coisas importantes que a gente deve guardar nas batalhas que a gente tem contra o mal nessa terra. Ele traz a invencibilidade de Deus, ele traz o chamado irrevogável de Israel, e você é Israel de Deus, você é o ramo enxertado na videira verdadeira. Deus chamou um povo, formou um povo, colocou o Messias para nos salvar, mas também enxertou todo aquele que crê. Todos aqueles que receberam o seu nome serão chamados filhos de Deus. Então você entrou para o exército de Israel. Israel é o povo de Deus escolhido, mas aqueles que não servem não se tornam escolhidos. Mas aqueles que permanecem tementes são o povo de Deus e nós entramos nesse exército. Por isso que Paulo fala que não é nem judeu e nem grego, mas todo aquele que crê no nome de Jesus é salvo. Esse exército aumentou muito e vai aumentar muito mais ainda. É que nós não enxergamos isso. Enxergamos os problemas que a mídia traz e que você vê no seu celular muitas vezes, mas na verdade Deus está trabalhando arduamente e salvando muitas almas. Glória a Deus por isso? Então vamos ver a invencibilidade de Deus. Deus é invencível mesmo? Vamos lembrar disso. Lá em Gênesis 18:14 ele fala: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Porque eles deram risada quando ele disse que com 99 anos, com 90 anos, 99, não me recordo agora, Sara teria um filho. Mas ele deu um filho para Sara. Deus é invencível? Lá em Isaías 43 ele diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? E o Senhor Jesus Cristo também, falando sobre o Pai, diz, olhando para eles, dizia-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Isso é maravilhoso. Deus não pode perder a sua invencibilidade porque você está num problema que está atordoando a sua vida. Ele continua invencível, ele continua poderoso, ele continua Senhor sobre tudo e sobre todos. E a segunda coisa que chama atenção é o chamado irrevogável de Israel, que Davi coloca. Você pertence ao exército do Deus vivo. Você é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Por mais dor,
E por mais vulnerável que você possa estar, nunca perca isso em vista. Há momentos da vida em que a gente está muito triste, a gente está muito desanimado. Eu lutei contra as minhas costas esses 15 dias, achando que eu tinha uma cólica renal. E, na verdade, é um pinçamento na vértebra da L5. Aquilo me chateou muito. Me chateou demais. Não, mas não foi a maior dor que eu tive. Eu já tive dores bem piores. Então, eu não murmurei. Fiquei chateado. Falei, poxa, pai, eu queria tanto fazer isso, filho. Eu poderia te curar. Mas continua me buscando aí. Você já teve dor pior, né? Admita a idade que você tem. Obedeça os limites do seu corpo. Cumpra Romanos 12:3. Não pense além do que convém. Você já fez tudo o que você queria fazer por muito tempo na vida. Agora você está mudando o curso. Vai fazer outros tipos de exercício. Vai trabalhar o seu corpo de outra forma. Tudo bem? Tá bom, pai. A dor poderia ser bem maior, não é verdade? Falei, é verdade, pai. Eu te louvo, te agradeço. Te agradeço pelos irmãos que oraram, porque realmente a coisa se diluiu muito rápido. E eu entendi. Falei, não, tá bom. Vou obedecer meu corpo, pai. Obedece, filho. Eu quero te usar bastante. Agora, se você ficar fragelando o teu corpo, eu te avisei. Então, você vai colher o que você está plantando. Falei, não, pai, eu vou obedecer. Falei, amém. É o que Deus espera de nós. É esse coração contrito e quebrantado. Carlão, você é tudo isso? Não, é porque Deus fez isso em mim. Não é eu que consegui fazer isso aí. É porque eu já desobedeci em outros momentos e ele falou, colhe o fruto aí. Você não quis fazer? Você sabia que o corpo estava te avisando que não era para fazer. Obedece. Obedece, filho. A aula aqui de manhã nos mostrou isso, né? Se o povo tivesse atendido, se Zedequias tivesse atendido, será que esses 70 anos seriam tão difíceis quanto foi? Mas eu entendo que Deus não faz isso porque Ele gosta. Ele faz isso como um filho que tem que educar um filho que está desobediente ou que está bocudo. Quem de nós aqui nunca respondeu atravessado para a mãe ou para o pai e tomou um tapão na boca? Eu tomei. Eu tinha 15 anos de idade. E aí Deus falou... Aí meu pai falou, que isso? Essa não foi a educação que eu te dei. Eu chorei de vergonha. Porque eu respondi para minha mãe de uma forma muito ofensiva. E ele pegou. Ele pegou, o que está acontecendo? O que aconteceu, Nézia? Aí, não, seu filho, ela não conseguia falar. Aí ele veio, mas o que você respondeu para sua mãe? Aí eu falei, pau! Mas no tapa que ele me deu, eu ia cair no chão. Ele me segurou e me abraçou. Então Deus é assim. Ele te dá varinhada às vezes. Mas, na verdade, Ele está te abraçando para você não cair se estatelar no chão, porque se eles largassem Israel, o que ia acontecer com Israel? Ia morrer todo mundo, ia ficar pior que Sodoma e Gomorra. Então, essa correção de 70 anos foi necessária para que ele não perdesse esse filho. E assim ele falou, o que aconteceu, filho? Ele me abraçou, não sei, pai, não sei. Eu sei o que era. Era o bicho ali jogando a seta ali para... né? Certeza. Veio do nada. Um desprezo pela minha mãe, respondi para ela, mas na hora meu pai já pegou, já veio, pum, já me corrigiu, falou, que isso, filho, não foi essa educação que eu te dei? O que aconteceu com você? Eu nunca vi você responder assim para sua mãe. Não, pai, desculpa, me perdoa. Tá bom. Sem brincadeira esse fim de semana, tá? Nunca esqueço. A cartilagem aqui é quebradinha aqui. É para lembrar. E dói. Tem hora que eu mexo aqui, dói o ouvido assim que eu... Deus deixa algumas coisinhas que é para... Filho, lembra? Você era tão jovem, tão forte, tão senhor de si, né? Achava que sabia tudo, achava que sabia mais que seu pai, lembra? A gente erra, filho. A gente não, né? Vocês erram, filho. Vocês são falhos, coração enganoso. Não faça isso. Tenha um coração contrito e quebrantado. Esse chamado irrevogável de Deus faz isso. Faz com que você se lembre do que você é e do que Deus é. Do que Ele pode fazer. Não é verdade? E é lindo quando ele diz assim, João 17, não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha o amor de Deus. E vos amei, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vô-lo conceda. Aquela oração magnífica de Jesus em João 17.
onde ele mostra que o amor dele é tão grande. Na verdade, nós somos salvos por uma misericórdia que nunca entenderemos completamente, a não ser pelo Espírito de Deus. E aquilo nos emotiva, aquilo nos emociona, como a Viviana colocou de manhã, que lendo a palavra, e Deus traz, você vai sentir 1/1000, 1/1000 do que é estar triste por algo que o seu filho poderia evitar de fazer, que a sua filha poderia evitar. Deus é magnífico. Ele não traz tudo de uma vez, porque senão o coração e a nossa mente não suportam, não conseguem dar conta. Davi assim. Davi tinha a invencibilidade de Deus com ele. Tenha também a certeza de que Deus tem sempre os melhores pensamentos, as melhores situações para a sua vida. Basta que nós o reconheçamos e tenhamos o temor dele como a principal coisa em nossa vida. É o princípio da sabedoria. Que nós possamos entender o chamado irrevogável que nós temos para servi-lo, independente das dores, das dificuldades, dos momentos em que temos vontade de fugir desses gigantes que nos afrontam. Qual de nós aqui nunca pensou em falar assim, pai, eu não vou negar o Senhor, mas chega de servir a igreja. Chega de ir na igreja, chega de fazer tudo isso, porque está uma canseira, é uma briga, é uma luta na mente, é uma luta no coração, muitas vezes na carne. Pai, eu não quero. Aí Deus faz lembrar assim, então você está que nem Pedro? Então eu vou perguntar que nem eu perguntei para Pedro, mas nem Pedro, que era Pedro, respondeu o que você está respondendo para mim, na sua dor. Quem eu sou para você? E Pedro diz, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Ele fala, para onde iremos? Então, quando vem esse momento de dor, de dúvida, de desespero, de desânimo, de crise existencial que todos nós temos na vida, a gente pergunta, pai, vou parar, não vou fazer nada, eu só não vou negar porque eu sei, eu tenho que ser teu filho, eu tenho que te seguir. Mas ele falou, não filho, mas você tem que dar fruto, você tem que continuar. É natural que a sua carne se agite dentro de você, a sua mente se confunda, o seu coração te engane, ele é enganoso. Mas não, filho, fica aqui, continua. Dá um tempinho aí, me busca. Eu já vou te dar o que você deve ou não fazer. E para Davi foi assim. Davi tinha uma confiança inabalável em Deus. E Davi tinha um relacionamento secreto com Deus. Ele tinha experiência. Se você não está tendo, busque, peça, clame. Senhor, eu preciso sentir a tua presença, eu preciso sentir o Senhor agindo em mim, eu preciso, Senhor, me dando paz. Você sabe como eu encontrei paz essa semana? Quando eu jejuei. Sem paz a semana toda, uma briga espiritual violenta, com outras coisas, com questões, com pessoas que a gente ajuda, com coisas que acontecem com você, acontece comigo também. Falei, pai, o que eu faço? Jejua, meu amigo, mortifica essa carne. Acorda de madrugada. Me busca, isso não é mérito meu. É o mínimo que eu tinha que fazer toda semana. Eu consigo fazer toda semana? Não consigo, mas tenho que fazer. Eu fui atrás, eu busquei. O que aconteceu, Carlão? Senti paz. Deus não se revelou, Deus me deu uma nova passagem. Deus já tinha dado a passagem para mim segunda-feira. Falei, pai, eu vou buscar outras coisas, tal. Não é aquela, mas tá bom, vai, busca aí. Li a Bíblia, fui, voltei. E aí, beleza? Já cansou? Jejuei. Beleza? Vamos voltar para aquela palavra que eu te dei no início? Vamos, pai, vamos. Amém. Então lê. Eu sei que você conhece Davi e Golias, mas lê lá que eu vou te orientar. Amém. Pronto. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em ti, bendiga o santo nome de Deus. Calma-te, carne, calma. Sossega. Bendize a mim. Eu estou te suprindo, eu estou te livrando, eu estou derrubando o gigante diante de você. Eu vou te dar a pedra certinha para você acertar aquele gigante e derrubar ele. Só bendiz a minha alma. Amém? Glória a Deus. Deus permite os leões e os ursos na nossa vida, que é para a gente ter experiência com ele também. Vamos para cima. Mas sobre a tutela do Senhor, buscando a Ele em oração, em jejum, em leitura da palavra, em devocional, em vir à igreja, buscando a sua face. E a carne vai enjoar. E quando a carne enjoar, você fala, pai, que forma que eu posso buscar o Senhor que minha carne sossegue? Ele vai te falar. Ele vai falar, faz um jejum a mais.
Pega uma oração aqui, escuta um pastor seguro que você sabe que o cara tem vida com Deus e tem respaldo bíblico e tudo mais. Não ouve qualquer coisa não. Tem muita gente falando meu nome, mas está inadvertida, está inexperiente, está louca. Quantas profecias surgiram depois que aconteceu mesmo? O que aconteceu mesmo? A enchente no sul. Dá para perceber ali que as pessoas, movidas pela dor, movidas pela vontade de falar em nome de Deus, e falaram coisas que não tinha nada a ver, ou tinha a ver, ou não sei, não foi para lugar nenhum. Mas quem sou eu para julgar, né? Cada um fala e vai dar conta das suas palavras. Mas eu sempre oro e falo, Pai, tão é sério isso. Não estou dizendo que não existe, existe sim. Deus usa pessoas com poder, mas como discernir, né? Saberemos depois, no futuro, se a profecia vem de Deus ou não, né? Se ela se cumprir, amém. Se ela não se cumprir, não era de Deus. E Deus tenha misericórdia. Mas é isso. Davi é isso. Davi, ele age sobre 4 frentes muito importantes. Davi se levanta e está apto para enfrentar esse Golias, esse gigante, não por causa do que ele é ou porque ele viveu com Deus. Mas ele não se apega a armas, ele não se apega a alianças humanas, ele não se apega a motivações humanas e ele não se apega pela força que ele tem, pela habilidade técnica com aquela funda. Não, as armas. Jesus diz assim que quando ele ia ser preso, que Pedro vai, pega uma espada e corta a orelha do servo do sacerdote. Ele fala, aquele que operar pela espada, por ela morrerá. Não é a tua força, filho. Não é sobre esta força que eu ajo. Sobre as alianças humanas, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda, no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Não há alianças humanas que deem certo se essas alianças não forem sobre a mesma tutela, a palavra de Deus. Sobre as motivações humanas, guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao Pai, que está nos céus. Então, todo aquele que serve o Senhor e se vangloria dessa condição, está correndo um sério risco. São motivações humanas que o levam a servir a Deus. Ele quer servir a Deus porque ele quer ser reconhecido como um homem de Deus, que tem poder, que faz, que acontece. Não. Nós operamos pelo temor e pela misericórdia e pela honra de poder servi-lo. E claro, porque queremos derrotar os gigantes espirituais que assolam a alma humana. Assim como Deus se manifestou com seu amor e nos salvou e nos libertou, também queremos ser instrumentos de salvação àqueles que estão ao nosso redor. Por que não? Mas a motivação humana tem que ser sempre essa, de ser um servo pronto para trabalhar nesse exército de Deus. Não porque queremos o reconhecimento como muita gente nos meios sociais promulgam. Como se fossem verdadeiros shows, quando na verdade deveriam ser um culto de louvor ao nome do Senhor. E força física é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Não diga no teu coração, a minha força e o meu vigor do meu braço adquiriram-me esses bens. Lembra-te que o Senhor teu Deus, quem te dá força para adquiri-los, a fim de confirmar, como já faz hoje, a aliança que jurou aos teus pais. Deuteronômio 8, 17 e 18. Isso é tão claro para mim desde o começo da minha conversão. Filho, eu sei que você tem muita capacidade, você tem muita vontade de fazer as coisas, mas é eu quem te dou força para fazer. Então é claro que quando vem um problema, por causa que a idade está chegando, como nas minhas costas, é claro que a gente fica chateado e fala, puxa pai, mas eu queria fazer, filho, não é a tua força. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém, pai? Louvado seja o teu nome até pela dor que eu tive. Vou continuar te servindo naquilo que o Senhor me permitir. Falar, amém, agora sim. Agora sim você está alinhado com aquilo que eu quero. Assim você não se engana, você não
distorce, você não se perde, você entende o que eu quero para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Confiança de Davi estava baseada em quem Deus é, no relacionamento que ele tinha e nas experiências que ele tinha. É assim que vamos vencer os gigantes da nossa vida. Gigantes que parecem intransponíveis. Davi se coloca nessa condição. E é interessante que a chave da vitória, ele destrói a mentalidade do espírito maligno. Como você destrói o que o inimigo está colocando sobre o seu rumo, sobre a sua caminhada, sobre a sua direção, quando pessoas vêm falando coisas, sejam eles da sua família, sejam eles do trabalho, sejam eles da universidade, sejam eles aonde for, é quando você se baseia no que Deus é, invencível. Quando você se baseia em quem você é, exército de Deus, num chamado irrevogável, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva do nosso Deus você é. Eu sou. Para que a gente enche o peito e saia dizendo que não, para que nós entendamos que nós temos poder para vencer os gigantes, no nome de Jesus. Porque Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. Quando ele voltar, quando houver a batalha do Armagedon, ele vencerá e nós estaremos assistindo isso. Se não, operando e vencendo com ele também. Será maravilhoso, será estrondoso, será inimaginável. Como eu sempre digo, não vai ficar tocando arpinha. Você vai trabalhar no exército do Senhor para sempre. Restaurando, seja o que tiver que ser restaurado, obedecendo e cumprindo tudo aquilo que Deus quer. Porque com certeza, após glorificado, ainda tem muito para aprender sobre Deus e sobre sua palavra. Ela não acaba, ele não acaba. Ele é infinito. O universo tornará-se pequeno quando nós estivermos perante o Deus Todo-Poderoso. Amém? Apocalipse diz que o sol não terá sua força perto do que Deus iluminando a tudo e a todos. O sol se constrangerá. É inimaginável e é magnífico esse poder que Deus tem para compartilhar conosco. Amém? Deus derrotará o gigante de sua vida. Deus usará um servo de coração quebrantado. Se disponha a Deus. Use a mentalidade de Davi. Coloque esse gigante no devido lugar. O inimigo não é páreo para Deus. Ele não está no mesmo nível, medindo força para ver quem é mais forte. Ele é servo decaído, que tenta nos afrontar, do qual nós não somos páreo para ele, sem a força de Deus. Mas sobre o sangue de Jesus Cristo, sobre o poder do Espírito de Deus operando em nós, nós somos páreo para ele, para vencê-lo, através de tudo aquilo que nós já comentamos, de tudo aquilo que Deus quer de acordo com a sua palavra. Amém? Caminhemos com isso, buscando colocar quais são os gigantes que estão afrontando nossa vida. Ele pode ser no trabalho, ele pode ser na família, ele pode ser fora da família, ele pode ser dentro da sua mente, ele pode ser através de um vício, ou através de um hábito que está ficando tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que está criando uma dependência da qual você não consegue sair. Há coisas na vida que são necessariamente pecaminosas e que, se praticarmos, se tornarão pecados. Há coisas que não são pecado em nossa vida, mas que podem fazer a gente não prosseguir. Você, só eu podemos saber o que dentro está aqui, que estamos praticando, que de repente necessariamente não é pecado, mas que não deixa você prosseguir, que toma o tempo que Deus tem que ter em nossas vidas. Eu sempre estou buscando, tentando, falando para Deus, Pai, muda isso, para de ver aquilo, não perca tempo com notícias. Veja notícias, você não precisa ver notícia todo dia. Notícia você vê uma vez por semana, pouca coisa muda. Ou fica de olho na notícia só para saber se não tem algo importante que você tenha que orar. Mas existem coisas que nós já sabemos que acontecem o tempo todo. Você precisa ouvir isso todo? Não. Assim é o esporte, assim é o lazer. Não é proibido. Deus quer que você viva a vida. Mas Ele só quer que você comece a destrinchar, a realmente selecionar, a ver o que realmente importa e aquilo que pode ser descartado. Amém? Vamos orar?
Queria se colocar em pé, amada igreja. Eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos ajuda, que nos ensina a vencer os nossos gigantes, que muitas vezes se tornam enormes, intransponíveis, insuperáveis aos nossos olhos humanos. Mas para ti, Pai, que não há nada impossível, não é nada difícil derrotar. Precisamos somente estar alinhados com o Senhor, cada vez mais, para entender que aquilo que não conseguimos transpor, o Senhor nos ajude, Pai. O Senhor nos faça como Davi fez, disseminando sobre o exército de Israel, que nenhum inimigo poderia afrontar o exército de Deus. Jesus mesmo disse, quando Pedro perguntou, quem você diz que eu sou? Você é o Filho do Deus vivo, que veio à terra para nos salvar. E ele disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E assim não prevalecem. Onde abundou o pecado, superabundou a tua graça sobre a terra. Muitos têm sido salvos, muitos o Senhor ainda salvará, não obstante os problemas e as atrocidades que o mundo tem passado. Nós confiamos nisso, Pai. Ajuda-nos a vencer os nossos gigantes, para que possamos ajudar aqueles que também estão enfrentando gigantes, seja na doença, seja na necessidade do emprego, seja em tudo aquilo que nós precisamos e que eles também precisam, aqueles quem o Senhor coloca no nosso caminho. Em nome de Jesus, Pai, é que nós te agradecemos pela tua palavra. Amém.